Então, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Essa aula que eu estou dando agora é uma aula que foi a pedido, né? Meus novos inscritos me pediu essa aula sobre razões trigonométricas do triângulo retângulo, né? Vocês do nono ano, lá da escola, vão ter essa aula depois, certo? Tem essa aula também lá no nono ano. Uma pessoa que se inscreveu no meu canal e pediu para que eu desse essa aula. Eu vou atender o pedido dessa pessoa, certo? Então, é uma aula sobre trigonometria no triângulo retângulo. Aliás, eu tive vários pedidos, depois que o canal aí estourou, eu tive vários pedidos aí de alguns inscritos e eu vou atender a todos. Então, hoje, eu vou dar essa aula de trigonometria no triângulo retângulo. Certo, pessoal? Então, primeiro, pessoal, ó, isso aqui é o triângulo retângulo. No triângulo retângulo, nós temos o ângulo reto e dois ângulos agudos. A soma desses dois ângulos, beta mais alfa, tem que dar igual a 90 graus, porque, claro, se aqui já é 90, a soma desses dois tem que dar 90. E ele é um triângulo retângulo que tem esse ângulo de 90 graus. E do triângulo retângulo, a gente já tem noção de que esses lados têm nome. Esse lado maior, que fica oposto ao ângulo reto, nós chamamos de hipotenusa. Hipotenusa, que a gente vai representar pela letra A. E os outros lados que sobram, nós chamamos de catetos. Nós chamamos de catetos. Então, se eu colocar o triângulo ABC, esse lado oposto vai ser B, e esse outro lado oposto vai ser C. Só para a gente lembrar um pouquinho, aqui tem até um teorema de Pitágoras que a gente chama, que diz o seguinte: o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. B ao quadrado mais C ao quadrado. Esta fórmula aí é uma fórmula bastante importante, certo? Se eu digo que aqui é 5, aqui é 3, quanto que é que vai me... Aqui é 3, quanto é que vai medir esse lado aqui? Então, pessoal, é só a gente ver, ó. 5 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais B ao quadrado. Fica 25 igual a 9 mais B ao quadrado. B ao quadrado vai ficar igual a 25 menos 9. B ao quadrado é igual a 16. B é igual a raiz de 16, que é igual a 4. Nesse caso, aí, o outro cateto seria 4. Então, esse estudo a gente faz, né, para a gente conhecer quem é a hipotenusa e conhecer quem são os catetos. Então, lembre-se, o maior lado nós dizemos que é a hipotenusa. E os outros dois lados, dizemos que são catetos. Então, quando a gente vem para a parte trigonometria do triângulo retângulo, esses catetos começam a ter nomes, certo? Aqui continua sendo a hipotenusa. E eles começam, quem? Catetos. Então, em relação a esse ângulo beta, esse cateto aqui vai ser chamado cateto oposto. Então, oposto ao ângulo, em relação ao ângulo beta. E esse aqui vai ser chamado cateto adjacente. Certo? Isso quando está trabalhando com esse ângulo aqui, ó. Então, quem é o cateto oposto? B. Quem é o cateto adjacente? C. Certo? Agora, se eu mudar o ângulo, vou mudar o ângulo aqui, ó. O ângulo agora vai ser o ângulo alfa. Esse ângulo alfa. Então, esse aqui vai passar a ser o cateto oposto. E esse vai ser chamado cateto adjacente. Então, pessoal, o cateto oposto é aquele cateto que está oposto
ao ângulo que eu estou me referindo, certo? E o cateto adjacente é aquele cateto que participa do ângulo que forma o ângulo que eu estou me relacionando. Então, se eu estou me relacionando a esse ângulo alfa, então qual é o cateto que faz parte do ângulo? O cateto B, então é chamado de cateto adjacente. O oposto é o que está na frente. Na hora que eu mudar o ângulo, já mudou tudo. Quem é que faz parte do ângulo beta? O cateto C. Então vai ser o cateto adjacente. E o cateto oposto, ó. Então isso é a primeira parte que a gente tem que entender. Saber quem é o cateto oposto e saber quem é o cateto adjacente. Eu vou colocar outra figura aqui, ó. Então eu vou botar esse ângulo. A, B, C. Então eu vou chamar aqui o ângulo beta. Então, quem é o cateto oposto? C. Quem é o cateto adjacente? B. Se eu colocar outra figura aqui, ó. Então já mudou tudo, ó. O ângulo que eu estou falando é esse. Ângulo alfa. Então quem é o cateto oposto? B. Quem é o cateto adjacente? C. Certo? Então, pessoal, existem umas razões trigonométricas, né? Que a gente tem uma palavra seno, que a gente vai abreviar pela palavra SN. Cosseno, que a gente abrevia cos. E tangente, que a gente abrevia com quem? TG. Então, se eu chamar seno de beta, que fica seno de beta. Cosseno de beta, cos de beta. Tangente de beta, TG de beta. Certo? E assim por diante. Certo? Essa é uma linguagem nova que a gente vai ter que usar. Certo, pessoal? Então, nesta figura que eu vou fazer aqui, ó. Vou botar o ângulo aqui. Então, esse ângulo é o ângulo beta. Então, vamos calcular o seno, o cosseno e a tangente de beta. Certo? Então, quem é o seno de beta? O seno de beta, pessoal, vai ser dado pelo cateto oposto sobre a hipotenusa. Que nesse caso aqui, quem é o cateto oposto? C. Quem é o cateto quem é a hipotenusa? A. Certo? Quem é o cosseno de beta? O ângulo é esse. Então o cosseno de beta vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa, que é A. Quem é o cateto adjacente? Quem é que participa do ângulo? É esse cateto B, ó, sobre a hipotenusa. E a tangente de beta vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente. Que é, quem é o cateto oposto? C sobre quem? B. Certo? Então, o que a gente deve entender são essas relações aqui, ó, que nunca vai mudar. Em qualquer situação do triângulo retângulo, a fórmula do seno vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente é a relação entre os catetos. Formando até a palavra coca, olha. Cateto oposto e cateto adjacente. Forma a palavra coca. É mais fácil da gente entender. Eu vou mudar o ângulo aqui, ó. Vou pegar, vou mudar o ângulo. Vou mudar esse ângulo aqui, ó. Vou botar o ângulo agora aqui. Vou botar alfa. Agora vamos ver. Quem é o seno? Quem é o seno de alfa?
continua a mesma coisa. Cateto oposto sobre a hipotenusa. Só que o cateto oposto agora é quem? Quem está oposto? B. Quem é o cateto adjacente? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem é a hipotenusa? A. Quem é o cosseno de alfa? Continua a mesma coisa. Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Quem é o cateto adjacente? Quem é que participa do ângulo? C sobre A. E a tangente de alfa vai ficar cateto oposto sobre cateto adjacente. Quem é o cateto oposto? B sobre C. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Vamos ver aqui alguns exemplos colocando números. Então, pessoal, continuando aí, né, o exemplo, ele diz aqui, calcule o valor de x e y. Nos triângulos retângulos. Para a gente calcular o valor de x e y, a gente vai ter que usar aquelas razões trigonométricas. Seno, cosseno e tangente. Dependendo do ângulo, certo? Por exemplo, como ele está dando esse ângulo aqui, eu tenho aqui o quê? Cateto oposto e cateto adjacente. Ele está me dando o cateto adjacente e isso aqui é o quê? A hipotenusa. A hipotenusa é o que fica oposto ao ângulo. Nós temos aqui o cateto adjacente e o cateto oposto. Então, se eu quero encontrar x, x é o cateto oposto. Aí eu tenho o cateto adjacente. Então, qual é a razão trigonométrica que eu vou usar aqui? Tangente de 45. Eu vou usar tangente, porque a relação que tem cateto oposto e cateto adjacente é tangente. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, a tangente de 45. Então, pessoal, quem é a tangente de 45? Então, existe uma tabelazinha, que eu vou colocar essa tabela aqui para a gente ter um entendimento melhor, certo? Vou construir essa tabela, porque essa tabela não é difícil de construir, né? Vou botar aqui o ângulo, os ângulos notáveis, 30, 45 e 60 graus. Eu vou colocar aqui seno, cosseno e a tangente, certo? O seno e o cosseno é tudo sobre 2. Tem denominadores 2. Obrigatoriamente aqui, ó, tem denominadores 2. Certo? O seno e o cosseno, seus denominadores sempre são 2. Aí, no seno, os seus numeradores vão crescendo. 1, 2, 3. No cosseno vai diminuindo. 3, 2, 1. Aí a gente bota raiz em tudo. Ó. Raiz, raiz, raiz e raiz. Por que eu não boto raiz aqui no 1? Porque a raiz de 1 é o próprio 1. Então essa tabelazinha está construída por enquanto. Ó, seno e cosseno. Como a tangente é a divisão do seno pelo cosseno, então a tangente de 45, quando dividimos duas coisas iguais, é igual a 1. Certo? E a tangente de 60 vai ser igual a raiz de 3, porque esse 2 com esse 2 corta, fica só raiz de 3. E a tangente de 30 vai ficar 1 meio sobre raiz de 3 sobre 2. Como a gente vai inverter aqui, vai ficar raiz de 3 sobre 3. Certo? Então a gente usa essa tabela aí pra gente, a gente constrói essa tabela, certo? Tem até uma músicazinha, eu não sou muito de música, né? Eu não vou nem fazer essa músicazinha, eu construí essa tabela dessa forma. Todos os denominadores é 2 no seno e cosseno, no seno vai crescendo 1, 2, 3, 3, 2, 1. Raiz de 1 é 1, raiz de 2 continua, raiz de 3, raiz de 3, raiz de 2, raiz não tem. O 45, como são duas coisas iguais, é igual a 1. Raiz de 3, esse raiz de 2 com esse raiz de 2 se acaba, fica só raiz de 3. E aqui vai ficar 1 sobre raiz de 3, cortando 2 com 2, fica 1 sobre raiz de 3, né, ó, cortando 2 com 2. Ó. Fica 1 sobre raiz de 3. Aí racionaliza, fica raiz de 3 sobre 3.
Então, como a gente vai usar os ângulos notáveis, 30, 45 e 60, a gente tem que ter em mente. Mas se você não tiver em mente, você consegue construir essa tabela do jeito que eu falei. Coloca na ordem crescente, 30, 45 e 60, seno, cosseno e tangente, tudo sobre 2. No seno vai crescendo, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Coloca a raiz do 2 e do 3, do raiz de 3, raiz de 2. Aqui no meio é 1, raiz de 3 sobre 3. Então com essa tabela aí a gente consegue, olha. Quem é a tangente de 45? A tangente de 45 quem é? 1 igual cateto oposto. Quem é o cateto oposto? X. E cateto adjacente é 20. Multiplica meus pelos extremos, x vezes 1 dá x, 1 vezes 20 dá 20. Já achamos o valor de x. Agora vamos achar o valor de A, certo? Se você quiser aqui usar o teorema de Pitágoras, pode, porque aqui é 20, aqui é 20. Você já pode usar até o teorema de Pitágoras. A ao quadrado é igual a 20 ao quadrado mais 20 ao quadrado. Mas se eu quiser achar A aqui, eu tanto posso achar pelo seno de 45 graus. Quem é o seno de 45 graus? Vou apagar. Certo? Então, o seno que é o cateto oposto sobre a hipotenusa. A fórmula é essa, o cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem é o seno de 45? O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Que é igual ao cateto oposto, que é quem? X, nesse caso, que é 20, e a hipotenusa, que é Y. Multiplicando o meu pelos extremos, fica Y, raiz de 2, igual a 40. 2 vezes 20, 40. Divide por raiz de 2, usando o princípio multiplicativo. Raiz de 2 com raiz de 2 corta, fica 40 sobre raiz de 2. Não pode ficar raiz de 2 embaixo, tem que racionalizar. Então fica 40 raiz de 2, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2, cortando esse com esse fica 20 raiz de 2. Se for centímetro, coloca centímetro, se for metro, coloca metro, e a unidade aí coloca, certo? Professor, podia achar pelo cosseno? Podia. Cateto adjacente sobre a hipotenusa, também dava para achar, certo? Então, gente, a letra B, ó, né? A gente tem aqui que nós chamamos de cateto oposto, que nós chamamos de cateto adjacente e hipotenusa. Então, o seno de 60 é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem é o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2, que é igual ao cateto oposto, que é x, sobre 100. Então, 2x é igual a 100 raiz de 3. Divide por 2, x é igual a 50 raiz de 3. E fazendo pelo cosseno, né, agora achando o cateto adjacente, que é cosseno de 60 é igual a cateto adjacente sobre a hipotenusa. Cosseno de 60 é 1/2. O cateto adjacente, que é y, e a hipotenusa, que é 100. Então, y é igual 2 vezes y dá 2y igual a 100. Divide por 2. Y é igual a 50. Agora tá certo. Se quiser usar a tangente de 60, que é cateto oposto sobre cateto adjacente, tangente de 60, que é raiz de 3. O cateto oposto que a gente achou é 50 raiz de 3 sobre a hipotenusa, que é y. Então, y é igual a raiz de 3, que é igual a 50 raiz de 3. Esse raiz de 3 que esse raiz de 3 tem, corta, então y é igual a 50. Né? Para você usar aqui, para encontrar o y, como já tem o cateto oposto, podia usar cosseno ou a tangente. Teria que dar o mesmo resultado, y igual a 50. Outro exemplo aí, pessoal. Diz o seguinte: um avião a altura de 200 metros é visto por um observador sob um ângulo de 30 graus. Qual a sua trajetória para alcançar esta altura? Então vamos ver, pessoal. Tem aqui um avião a 2.000 metros de altura.
aqui é o avião. Aqui é o avião. Vamos supor que aqui seja o avião. Ele está a 200 metros de altura. Então uma pessoa no observatório de 30 graus, ele quer saber qual foi essa trajetória para que ele alcançasse essa altura. Certo? Essa trajetória aqui. Essa trajetória. Então, o que é que eu vou usar aqui? O que é que eu tenho? Aqui eu tenho cateto oposto e a hipotenusa. Primeira coisa que eu tenho que saber é isso aí. O que é que eu tenho? Eu tenho o cateto oposto, perde a hipotenusa. Qual é a relação que se trabalha cateto oposto e hipotenusa? É o seno. O seno de 30 graus é igual a cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem é o seno de 30 lá naquela tabela? 1,5. Quem é o cateto oposto? 2.000. Ele quer a hipotenusa, que é x. Então, multiplicando aqui meios pelos extremos, então x vai dar igual a 4.000 metros por 4 quilômetros. Certo? Então, para o avião, na hora que está levantando o voo e é visto pelo ângulo de 30 graus, para ele atingir essa altura de 2.000 metros, ele vai ter que percorrer 4.000 metros para que alcance esta altura. Então, o importante aqui, pessoal, é o quê? É a gente saber a relação que vai ser usada. Eu vou mudar essa questão aqui da seguinte forma. Eu vou botar os 4.000 metros aqui para a gente saber a altura. Observando do mesmo ângulo, de 30 graus. Então, ele diz o seguinte, é a mesma questão, só que no outro ponto de vista. Ele percorreu 4.000 metros e ele quer saber a qual altura ele se encontra. Certo? Depois de visto um ângulo de 30 graus. Mas eu tenho o que aqui? Eu tenho cateto oposto e hipotenusa. Continuar trabalhando com seno. Seno de 30 graus é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Quem é o seno de 30? 1,5. Quem é o cateto oposto? É o que eu estou procurando. Vou chamar aqui de x. E a altura, que é 4.000 metros. Multiplicando meus pelos extremos, fica 2x igual a 4.000. Dividindo aqui por 2, x é igual a 2.000 metros. Tá vendo aí? Certo? Igual a 2.000 metros. Vamos ler esse exemplo aqui, pessoal. Ó. Determine a medida do comprimento da sombra projetada por uma torre com 40 raios de 3 metros de altura sobre um ângulo de elevação ao Sol de 60 graus. Vamos supor que isso aqui seja a torre, pessoal. Certo? Essa torre, a altura dela é de 40 raios de 3 metros. Então ela projetou uma sombra aqui, sobre um ângulo de 60 graus. Ele quer saber exatamente o tamanho dessa sombra aqui, ó. Na verdade, essa figura vai ficar assim, ó. Ele quer saber isso. Isso aqui é a altura da torre, ó. A altura da torre, que é 40 raios de 3 metros. O ângulo de elevação sobre o Sol, como o Sol está aqui, ó. Esse ângulo fica um ângulo de 60 graus em relação ao piso. Ele quer saber isso. Então, o que é que eu tenho aqui? Vamos lá. Olhando a figura aqui. Em relação a esse ângulo aqui, nós chamamos aqui de cateto oposto. Em relação a esse ângulo, nós temos o que aqui? Cateto adjacente. Ó, forma a palavra coca.
Formando a palavra coca, então a gente vai usar o quê? A tangente de 60 graus é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Então a gente sempre tem que ir isso aqui direitinho, para que a gente saiba o que é que vai usar. Se é a tangente, se é o seno, se é o cosseno. Eu tenho os catetos. Se eu tenho os catetos, eu uso a tangente. Se eu tenho a hipotenusa, eu vou usar o seno ou o cosseno. Se eu tiver o cateto oposto, é o cosseno, é o seno. Se eu tiver o cateto oposto, é o seno. Se eu tiver o cateto adjacente e a hipotenusa, vou usar o cosseno. Você sempre tem que saber isso. Então, quem é a tangente de 60 naquela relaçãozinha? É raiz de 3. É raiz de 3. A tangente de 30 que é raiz de 3 sobre 3. A tangente de 60 é raiz de 3. A tangente... Pessoal, se o ângulo for diferente de 60, 45, 30, aí vai me dizer a tangente. Vamos supor que o ângulo aí fosse um ângulo de 33 graus. Aí ele ia dizer quem era a tangente de 33, ele ia dizer quem é o seno de 33 e ele ia dizer quem é o cosseno de 33. Claro, ele ia dizer dos três, porque se ele dissesse de um, você já sabia o que é que usar. Mas quando ele diz um ângulo diferente daqueles notados, 30, 45 e 60, ele vai dizer os ângulos da tangente, do seno e do cosseno. Porque se ele disser só um, ele direciona. Quando ele diz dos três, aí você tem que saber qual vai usar. Se é a tangente, se é o seno ou o cosseno. Então, por aqui, pela essa figura, para achar essa sombra, eu tenho cateto oposto e cateto adjacente, então eu uso a tangente. Então, quem é o cateto oposto? 40 raiz de 3. Quem é o cateto adjacente? X. Então, multiplicando aqui meus pelos extremos, ó, então fica x raiz de 3 igual a 40 raiz de 3. Eu posso dividir tudo aqui por raiz de 3. Esse raiz de 3 com esse raiz de 3 elimina. Raiz de 3 com raiz de 3 elimina. Então vai dar o quê? 40. 40 metros. Então, as razões trigonométricas no triângulo retângulo é isso aí, pessoal. É você saber usar o seno, o cosseno e a tangente. E você só vai saber usar o seno, o cosseno e a tangente se você souber a relação de cada um. O seno, cateto oposto sobre a hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Pela figura, você vai saber identificar quem é cada um e saber qual é a razão que vai usar. Então, pessoal, valeu aí, muito obrigado por vocês estarem participando deste canal, né? Quero agradecer a cada um de vocês. Dê o like aí se gostou, né? Compartilha aí com os colegas, né? E ativa o sininho para quando chegar uma questão nova para vocês saberem. Um abração para vocês aí, valeu!